Bem-vindo, Daniel, tudo bem? Tudo bem, Dri, tudo bem, Azenha? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com a comunidade da Fórum. Sempre fico feliz de participar aqui ao meio-dia. Ah, legal. O prazer é nosso te receber aqui, Daniel. Daniel, que é um dos coordenadores, né, da campanha do bolo. Você participou no programa de governo na parte da educação, é isso, Daniel? Exatamente. E foi um trabalho intenso, Dri, porque foram 215 pessoas que participaram só da área de educação. Então, foi, talvez, certamente, o processo mais intenso e participativo de construção de um programa. E, Daniel, a gente quer muito te ouvir, né? Porque está todo mundo angustiado aí com esse candidato que está tumultuando a eleição, né, de São Paulo, disparando ataques, baixarias, enfim. Como que você está vendo esse racha aí no bolsonarismo, né? Porque, embora o candidato dos bolsonaros seja o Nunes, a base deles, muita gente quer votar no Marçal, né? E como que você vê a existência de alguém assim que com esse discurso consegue... 36% dos bolsonaristas em São Paulo estão apontando pela pesquisa mais recente, voto no Marçal. É significativo. Então, se não me engano, é a pesquisa da Atlas, né, Azenha? Isso. A pesquisa da Atlas está vivendo ainda um acerto, né? A metodologia de internet ela é razoavelmente nova ainda, ela tem uma distorção. Vocês podem perceber que o Marçal sempre pontua mais na Atlas do que nas outras. Então, isso é um ponto importante. Então, está tendo um acerto ainda da pesquisa. Agora, é claro que o Marçal está muito mais próximo do discurso e do modus operandi bolsonarista do que o Ricardo Nunes. Não que o Ricardo Nunes não seja bolsonarista, ele só não tem coragem de assumir que é bolsonarista. Porque ele sabe que isso também, além de dar votos, mas numa medida ainda maior, retira votos da candidatura dele. Então, ele quer ter os votos bolsonaristas sem a rejeição do Bolsonaro, o que é uma equação impossível de ser implementada. Agora, o fenômeno do Marçal é um fenômeno em que a gente precisa ficar mais acostumado e mais atento, porque ao dar vazão ao que ele produz, ao buscar criar no Marçal uma aura de que ele pode ser um novo Bolsonaro, a gente acaba entregando o que ele pretende obter. O Marçal ele é um mercador da internet, ele depende de visualizações, de curtidas, etc. Isso é parte da fortuna que ele estabeleceu. A que tudo indica, ele de fato é uma pessoa muito, muito rica, né? Não tem nada que indique o contrário, porque o Marçal ele é tão difícil de acreditar no Marçal que a gente fica em dúvida até sobre a riqueza dele. Não sei se vocês têm essa mesma dúvida que eu, né? Porque é estranho ver um homem que acumula tanto dinheiro de forma tão rápida, né? Mas parte dessa riqueza advém do YouTube e das redes sociais. Ele é uma pessoa que soube dominar esse sistema com muito poder econômico. Existe uma acusação do PSB, um pedido de investigação do PSB sobre a forma como ele tem atuado economicamente nessa eleição. Então, em termos de abuso de poder econômico, então a gente tem que colocar o Marçal no devido lugar. Não dá para dar para ele aquilo que ele quer. Ele quer ser o centro da eleição municipal de São Paulo. Eu não posso dizer o contrário. Nesse momento, ele está conseguindo. Então, a gente só debate o Marçal, a gente nem debate mais proposta. Tem tanta proposta boa na campanha do Boulos, tanta coisa séria que a gente está propondo, que a gente estudou, tem tanta coisa importante para ser debatida com os demais candidatos, saber também das propostas, tentar buscar explicações do porquê o Ricardo Nunes fez tão pouco com tanto dinheiro, que é o orçamento da cidade de São Paulo, que essas discussões mais substantivas para o presente e para o futuro da cidade de São Paulo estão escanteadas em nome do Pablo Marçal. Tem isso, né, em nome do Pablo Marçal, mas tem também, parece que, um contexto que não favorece esse debate, né, de propostas. Parece que as pessoas querem
likes, e aí o que bomba nas redes é lacração. Como lidar com isso, Daniel? Porque, assim, o que importa realmente para a vida das pessoas é isso, né? É saúde, educação, transporte, emprego e tal. Só que um cara como ele tem 12 milhões de seguidores, né? E como disputar essa pauta? Olha, o caminho para disputar essa pauta é um caminho dificílimo de ser trilhado no curto prazo, mas vai ter que ser trilhado no curto prazo. O que resolve isso é a educação, de fato, né? E educação não é resultado em avaliação de larga escala só, porque a avaliação de larga escala não atribui nenhum tipo de conhecimento sobre valores. Vou dar um exemplo para vocês que vocês vão concordar comigo. Não se trata de avaliação de larga escala, mas se trata de uma prova, como também acontece nas avaliações de larga escala. Vocês já pensaram quantos médicos passam pelo vestibular mais difícil, pelos vestibulares, são muitas unidades, né, de medicina no Brasil, pelos vestibulares mais difíceis de cada unidade de educação superior, e você tem milhares de médicos que na pandemia receitaram cloroquina, e vou dizer mais, médicos que vez ou outra, são acusados de crime, de discriminação, estudantes. É sempre bom lembrar de todos os casos que a gente já verificou, inclusive na minha universidade, infelizmente, na Universidade de São Paulo, que aí sim é o vestibular mais difícil para a medicina, é o mais difícil do país. O que eu quero dizer com isso? Prova não dá educação de qualidade em relação a valores. A gente precisa retomar esse debate dos valores na educação que foram abandonados em termos de perspectiva curricular, a questão dos valores, os valores em si, eles foram abandonados, inclusive porque a extrema-direita nos atacou, Dri. Quem é o autor desse problema é o Olavo de Carvalho. Ele que cria a ideia de que na escola não pode se debater efetivamente aquilo que importa, que são valores civilizatórios. Então, ele criou um ambiente, e ele foi capaz de criar um ambiente, com o apoio da extrema-direita, que pescou o objetivo dele, que, na prática, hoje, discutir valores significa doutrinação, o que, na verdade, é estritamente obrigação. O artigo 205 da Constituição vai dizer que a missão da educação, o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. A gente abandonou o preparo para o exercício da cidadania, e aí você cria um ambiente que vai emergir figuras como o Marçal. Então, o caminho de longo prazo é a educação. Agora, no curto prazo, o que a gente faz? Não dá para educar rapidamente todas as pessoas, toda uma nação. A lei precisa ser aplicada. Se o PSB tiver sucesso no questionamento que ele faz, o Marçal, eventualmente, eu acho que não vai acontecer, mas se ele eventualmente vence as eleições, ele não vai poder assumir, porque, de fato, é evidente que há abuso de poder econômico nessa eleição. A máquina de fake news, de difamação do Marçal é pautada na transmissão de cortes na internet mobilizada por uma base que recebe recursos do Marçal. Isso é abuso de poder econômico, essa é a tese do PSB. Se ela for incorporada pela justiça, o Marçal não consegue ser prefeito de São Paulo. Outro elemento que a gente precisa ter consciência: os candidatos agiram corretamente, porque a gente está vivendo sobre o rescaldo dos 2 primeiros debates, concordam comigo? O terceiro debate, que foi da Veja, não gerou conteúdo para o Marçal. Ele precisa do conflito, ele precisa da presença para existir, porque proposta ele não tem nenhuma. Não tem nenhuma. E é importante a gente observar que os candidatos, nesse caso, eles devem agir de maneira solidária, porque o Marçal não prejudica só eles, ele prejudica a democracia brasileira. Então, é importante que os candidatos eles tenham a compreensão, como tiveram no terceiro debate, o não comparecimento, que não tem nada a ver com fuga, mas o não comparecimento do Datena, o não comparecimento do Boulos, o não comparecimento do Ricardo Nunes, diminuiu o conteúdo do Marçal. Porém, o Marçal não deixou de crescer. Por que ele não deixou de crescer? Porque o estrago já estava feito. Então, agora, diante desse fato, a gente precisa ter consciência. Eu sou favorável aos debates, eu não acho que a gente deve evitar os debates, mas tem que ter regras nos debates, e se o Marçal descumprir as regras, ele deve ser, de fato, convidado a se retirar, que é o que a gente faz em sala de aula com aluno indisciplinado e mal educado, como é o caso do Marçal. Ô Daniel, eu ouvi
a entrevista que o principal assessor do Pablo Marçal deu à CBN sobre educação. É o Anthony Thanos Wright, que já foi do Ministério da Educação do Bolsonaro, e eu fiquei pasmo, muito preocupado com a educação, porque ele estava completamente perdido na entrevista. Ele falou platitudes, falou nos 3 R's, que nós precisamos investir em aritmética, falou uma coisa americana, a aritmética, os 3 R's da educação. Disse que o Brasil nem sempre foi um Estado laico, então sugeriu que ele queria voltar o Brasil a um Estado cristão, e disse que se dependesse dele, eles iriam ensinar o design inteligente aos alunos do ensino fundamental de São Paulo. Eu falei, gente do céu, quer dizer, as teorias do Darwin e o design inteligente, que é uma pseudociência, eu fiquei pasmo. Mas quando é que a gente vai debater educação, Daniel? Cara, e em vez de os likes do... Porque aqui, olha, desculpe, sou professor, diz o Fernando Carvalho, infelizmente nós estamos perdendo para as redes sociais. Está acontecendo isso. Quando é que a gente vai ter um debate sobre educação na eleição mais importante, da cidade mais importante do Brasil? E a eleição municipal mais importante desde a eleição de 88, que elegeu a maior prefeita da história de São Paulo, que se chama Luiza Erundina. Quem é da periferia sabe do que eu estou falando. A minha rua foi asfaltada graças à gigante Luiza Erundina. Deixar um beijo para ela. Ela acompanha a Fórum, viu, Dri? Então, deixar um beijo para a Erundina significa que, provavelmente, nesse momento do almoço, ela está lá assistindo. Ela acompanha os canais progressistas, ela acompanha a Fórum em especial, gosta muito até dos editoriais do Rovai, ela curte, ela comenta comigo depois, quando acontece editorial e tudo mais. Olha, a gente tem que ter consciência de que a frase do Darcy Ribeiro, eu queria que ele estivesse errado, mas ela é verdadeira. E ela é verdadeira e é formulada por um dos maiores pensadores da história do Brasil, não só na área de educação, um dos maiores antropólogos da história do Brasil, que se chama Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro lhe dizia com propriedade e razão, infelizmente, que a crise da educação não é uma crise, é um projeto. É muito difícil discutir educação. A gente tem a sorte de ter a Fórum, ter outros canais, mas, por exemplo, a imprensa, a velha imprensa, ou a imprensa hereditária, ou seja, os grandes grupos de comunicação, eles, na prática, eles evitam o debate sobre o tema e evitam o debate sobre o tema distorcendo a discussão educacional. O IDEB, por exemplo, a cobertura sobre o IDEB foi uma cobertura muito marginalizada. Vocês são jornalistas, têm muito mais propriedade para dizer do que eu, mas a minha sensação, a minha observação é de que foi uma cobertura marginalizada e sem problematizar o que significa o resultado do IDEB. Alguns comemoraram, outros ficaram envergonhados. Ontem a Tabata Amaral fez um vídeo que acabou expondo uma comunidade escolar na Brasilândia. Eu não acho que tenha sido a intenção dela, eu estou sendo sincero aqui, eu não acho que tenha sido a intenção da Tabata, mas gerou um enorme constrangimento, porque estigmatizou a comunidade escolar da EMF Milton, que é uma EMF importantíssima no distrito da Brasilândia. Então, o debate educacional ele não acontece, porque se ele acontecer, o Brasil vai ter que lidar com as suas chagas, com as suas dores. E no caso da cidade de São Paulo, vejam só, é uma secretaria de 28,6 bilhões de reais, com mais de 4 mil estabelecimentos, entendendo rede direta e rede conveniada, especialmente na educação infantil. É uma rede que tem 50% dos seus professores com formação em pós-graduação, extremamente bem capacitados, que tem o melhor currículo, hoje, na minha opinião, o melhor currículo, e não foi feito em governo progressista. É graças à rede, não é graças aos secretários de educação que passaram na Secretaria Municipal de Educação. O melhor currículo de ensino fundamental do Brasil, que tem um material incrível de educação antirracista, que teve a participação de vários membros da rede, vários professores da rede. Ou seja, a gente só tem ouro aqui. Só que é uma rede enjaulada pelo prefeito Ricardo Nunes, é uma rede que foi enjaulada pelo Bruno Covas e pelo João Dória, e que ela precisa de liberdade. Se você me perguntar qual é o caminho para a educação em São Paulo,
tem vários desafios, ampliar a educação integral, melhorar a infraestrutura das escolas, fortalecer a merenda escolar, resolver um problema, a Zenha, é incrível. Na cidade de São Paulo, aumentou em 642% o número de diagnósticos e laudos de crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Ou seja, a questão da educação especial na perspectiva da educação inclusiva é um desafio enorme. Então, temos muitos problemas para resolver, mas a solução passa por dar espaço para a rede trabalhar. Deixem os professores trabalharem. É o oposto do que quer a candidatura do Pablo Marçal, é o oposto do que tem feito o Ricardo Nunes. E aí eu estou sendo muito franco, eu não vejo da candidatura do Datena uma preocupação sobre o tema da educação. Até agora eu não sei quais são os projetos do Datena, que é uma pessoa que por ser corintiano, inclusive, e por ter tido um passado no campo da esquerda, né, eu acredito que ele tenha boas intenções, mas eu até agora não vi os programas, os projetos, as ideias do Datena. E a Tabata, no dia de ontem, cometeu esse erro, né, que foi expor uma escola. Não pode expor escola, tem que fortalecer a escola. Se quer gravar um vídeo, vai fazer na porta da prefeitura. Eu coloquei isso ontem no Twitter. Vai fazer na porta da prefeitura, para expor o prefeito Ricardo Nunes, que é o responsável, junto com o João Dória e Bruno Covas, pela situação atual da Secretaria Municipal de Educação, que poderia estar bem melhor. Daniel, eu queria fazer uma pergunta. A gente vê, né, o Marçal realmente dominando a pauta, tal, e a mídia tradicional, né, a mídia, grande mídia aí, fazendo várias denúncias agora. Será que tem uma aliança em torno do nome do Nunes porque contra o Boulos? Você acha que existe aí um favorecimento para o Nunes, por ele representar aí, né, essa privatista, né, neoliberal, enfim? Não, eu não tenho dúvida de que tem um favorecimento para o Nunes. É um favorecimento que eu te diria, nesse momento, ele contempla os principais interesses econômicos da cidade de São Paulo e do Brasil. Existe um contexto de favorecimento ao Nunes do sistema eleitoral e do sistema partidário. Não estou falando da justiça de forma alguma, mas estou dizendo do conjunto dos partidos e das próprias regras eleitorais que fortalecem uma candidatura como a candidatura do Nunes. Não no sentido de que houve a intenção em alguns casos, mas o sistema joga a favor de uma candidatura que é uma candidatura de reeleição e de manutenção do status quo, de não mudar nada na cidade de São Paulo, de não inverter prioridades na cidade de São Paulo. Agora, existe também um conluio com a velha imprensa, que é um fato, a gente observa isso na maneira como se faz um conjunto de reportagens, vez ou outra colocam um escândalo da gestão Nunes, mas é porque também não dá para esconder por debaixo do tapete. É tanto escândalo que a gente não consegue fingir que o Nunes não tem problemas relacionados a práticas que são práticas antiéticas, né, na gestão da cidade de São Paulo, no mínimo antiéticas, né, para não falar imorais. Agora, o que eu vejo, Dri? A aposta no Nunes é a aposta num cavalo cansado, né? O Nunes ele não tem força para de fato, liderar a cidade de São Paulo. O Nunes não tem... Ele é um homem, sendo muito honesto aqui, eu vou ser franco, ele é um homem que ele tem domínio dos dados da cidade, da gestão dele, né? Ele tem tido uma participação nos debates que mostram isso, mas é um projeto equivocado. Não adianta ter domínio, por exemplo, e tentar justificar o que eu vi em São Mateus, uma mãe com uma criança sem conseguir matrícula. Uma criança do primeiro ano do ensino fundamental, com 7 anos, sem conseguir matrícula. Sabe por que ela não consegue matrícula? Porque ela está numa região de extrema vulnerabilidade. Não é a preocupação do Nunes. Não, ele até tem preocupação com regiões de vulnerabilidade, desde que sejam zonas eleitorais em que ele tenha predomínio. Ali não é base eleitoral do Nunes. Agora, o que eu verifico? O desespero do mercado financeiro, das elites econômicas, é o Nunes não ir para o segundo turno, porque o Marçal é um candidato tão maluco que eles vão ter que apoiar o Guilherme Boulos, não vai ter outra alternativa. Então, pode se repetir em São Paulo aquilo que a gente verificou no Brasil.
em 2022. Uma parte da elite econômica vai apoiar o Boulos, assim como apoiou o Lula, diante do risco Bolsonaro e aqui em São Paulo, diante do risco Marçal. Agora, todo mundo joga tão a favor do Nunes que o MBL, inclusive, antes de eu vir aqui para o programa, eu fui alertado que o MBL pretende fazer um vídeo contra o programa, a equipe de programa do Boulos, inclusive eu tenho destaque, mas eu só sou a ponta do iceberg. Tem radicais muito mais radicais do que eu, né? É isso. O Ricardo Nunes tem uma indústria de apoios aí, né? Não sei o que o MBL está ganhando com isso. Eu não sei, não posso acusar ninguém de forma leviana, porque eu não sou igual a eles, né? Mas chama atenção essa disposição, em vez de discutir programa, atacar as pessoas. Porque se fosse para discutir programa, eles perderiam o debate. Isso é terceirizado, né? Obviamente, Daniel, cara, se eles estão fazendo esse vídeo, é terceirização. Eu queria deixar uma pergunta do chat para você. O Leandro Chemari, ele pergunta: no programa de educação do Boulos, a Unicel é ignorada e o Boulos pretende fechar os polos EAD municipais da Univesp? Responde, por favor, ao nosso querido Grande Leandro. Leandro é um grande militante da educação superior, da democratização da educação superior, é importante frisar isso. Conheço ele, já tive com ele em vários momentos. Leandro, de forma alguma, as Unicel são extremamente valorizadas. O que ocorre é que o programa... Olha, vou dizer com toda a franqueza, nós reunimos 215 pessoas. O programa já tinha mais de 200 páginas. A gente reduziu, conseguiu sintetizar só da educação para 25, 27 páginas, né? Em que a questão das Unicels e dos polos EAD seriam claramente mantidos, para deixar bem claro. O problema é que a gente teve que chamar atenção para aquilo que a população e o debate público mais demandava. E como a questão da educação superior não é um tema de responsabilidade estrita do município, pela Constituição, educação infantil e ensino fundamental, nesse caso, a gente optou por não incluir. Agora, você tem a minha palavra e de todo mundo que tem construído o programa, e posso dizer com toda tranquilidade a palavra do Guilherme Boulos e também a palavra da Marta Suplicy. Semana passada eu tive com ela, e ela, inclusive, citou a questão da relevância do Unicels, das Unicels, né? Que é um projeto que começa no governo Fernando Haddad, mas que ela já tinha a intenção de desenvolver. Então, isso está mantido em relação aos polos EAD da Univesp. A Univesp tem cumprido uma tarefa importante de educação à distância com qualidade na educação superior, o que é difícil. Não é o melhor modelo, deixando bem claro, o melhor modelo é presencial. Mas existe essa oferta, e para não prejudicar os alunos dessa oferta, a gente, inclusive, vai procurar estabelecer parcerias com o governo estadual ou com o governo federal. Tarcísio vai ter dificuldade de trabalhar conosco, o que é o oposto do que vai ocorrer com o governo Lula, para fortalecer a qualidade dessas matrículas, ou seja, melhorar as condições de trabalho. Então, fica tranquilo, Leandro, te mandar um abraço, você faz um trabalho importante, vou deixar aqui registrado o meu reconhecimento ao seu trabalho. Gosto muito da sua posição, vez ou outra nós divergimos, mas o aspecto mais importante é que nós estamos na mesma fronteira de luta, que é a defesa do direito à educação. Muito bem. E tem outra pergunta aqui, que até o pessoal do chat estava comentando, e todo mundo ficou muito indignado, foi a decisão do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, de suspender, né, o direito de resposta do Boulos contra esses ataques absurdos, né, do Marçal, de que ele seria cheirador de usuário de drogas, né? Vamos lá. E ontem a gente mesmo exibiu o vídeo aqui, o direito de resposta do Boulos, muito, muito bom, eu achei, porque ele traz a questão de que ele não é apenas um candidato, ele é um pai, né? Uma pessoa que as filhas estão sofrendo consequências dessa baixaria, né? Que o Marçal está tornando a disputa em São Paulo. O que você achou dessa decisão? Um absurdo, não é, Daniel? Não, inaceitável. Inaceitável, desculpa, eu fico tão indignado com isso que eu acabei cortando a sua conclusão. É inaceitável, Dri. Eu conheço o Boulos há muitos anos, eu posso garantir para todas e todos vocês que ele passa muito longe do uso de cocaína, nunca ocorreu isso. É uma pessoa extremamente íntegra que se dedica
das 5 da manhã às 2 da manhã, que é mais ou menos o que o Boulos fica trabalhando, né? Ele é obcecado por trabalho, mas ele se dedica à justiça social brasileira. É a maior liderança dos movimentos populares que o Brasil construiu nos últimos anos. Tem características próprias, não é uma reedição do Lula, como muitas pessoas tentam dizer, o próprio Pablo Marçal tenta dar a ideia de que é o Lula Kids, o PT Kids, não se trata disso. É uma pessoa que tem total admiração pela maior liderança popular da história do Brasil, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do qual ele é um interlocutor e parceiro, é importante dizer, e que, em relação a esse tema, é de uma covardia, de uma vilania do Pablo Marçal, que é completamente inaceitável. Acusar uma pessoa de algo que ela nunca fez, e para dizer de maneira bem clara, esse tema não é um tema que tem que ser tratado dessa forma, porque é uma irresponsabilidade, um desrespeito com as famílias que sofrem com um usuário e um dependente químico, que sabem a dor do que o Pablo Marçal causou em termos de acusação, na estigmatização do problema e no afastamento da solução. As pessoas que estão em situação de dependência química, elas precisam de auxílio de saúde pública. Então, o Pablo Marçal ele faz um desserviço, o Boulos não tem nada a ver com isso, e eu acompanho a vida do Boulos, sei da forma como isso impactou as filhas dele, e eu queria que o Pablo Marçal tivesse a decência de saber que ele está mexendo com uma família que está sendo acusada de algo que não é verdadeiro e que tem um efeito enorme em relação às filhas. A gente viu o que aconteceu no dia de ontem, se não me engano, o suicídio de um estudante do Colégio Bandeirantes por discriminação. Hoje eu conversei com a Andressa Pelanda, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, e ela colocou exatamente nesses termos, com correção. Muita gente está falando sobre bullying, mas tratou de discriminação. E numa das escolas com maior mensalidade da cidade de São Paulo. Então, sabendo de como tem sido o ambiente escolar tão fracionado, tão polemizado, tão polarizado, porque ele não pode ser diferente do que é a sociedade brasileira hoje, como o Pablo Marçal tem a coragem de fazer uma acusação como essa. Se um dia, vou deixar bem claro isso daqui, se um dia o Guilherme Boulos fizer um ato de covardia como esse, que jamais ele vai fazer, vocês podem ter certeza que os filhos do Pablo Marçal não vão gostar do que vai acontecer com eles na escola no dia seguinte. Só que a gente joga outro jogo, a gente joga o jogo da decência, a gente joga o jogo da boa política, a gente não vai repetir as mesmas estratégias. Nunca os filhos do Pablo Marçal vão sofrer uma vilania tão absurda como as filhas do Boulos têm sofrido há muitos anos, hein? Não é de agora, não. Desde 2018 ele tem sido... Aliás, antes disso, elas têm sido atacadas porque os pais acabam sendo levados, dos alunos, influenciam os filhos, acabam sendo levados por esses algoritmos de rede social. Sim. Eu queria colocar aqui, olha, esse comentário do professor Vando Lemos. Depois de quase 30 anos em sala de aula, o que sinto hoje é uma imensa e angustiante tristeza, viu, Daniel, cara? A sensação é de perda a cada ex-aluno que encontro, raramente encontro um que não enveredou para a extrema-direita. Que fenômeno é esse, Daniel, cara? Se é possível identificar o que está acontecendo. É aquela rebeldia da juventude que agora é canalizada pelos candidatos anti-establishment, né? Porque o Boulos, de certa forma, hoje é um candidato próximo do Lula, que está no poder, então é um candidato do establishment, embora as propostas do Boulos sejam de mudança, né? Aí vem esse franco atirador, como você definiria? Eu achei muito triste, viu, professor Vando? Não perca a esperança, mas achei triste o seu comentário. Eu entendo, Vando. Eu tenho observado isso na Universidade de São Paulo, Vando. A gente, a cada dia que passa, tem tido mais contato com alunos de extrema-direita. Eu vou dizer para vocês que vocês vão achar também um absurdo, mas não me incomoda, como pedagogo, não me incomoda a mudança de posição de uma pessoa se eu tenho a chance de ter diálogo com ela. O nosso trabalho
na educação é um trabalho de diálogo. E as pessoas estão recebendo a influência de uma máquina de desinformação, que são os algoritmos das plataformas do YouTube. Aqui o YouTube é assustador, né? É mais assustador do que o Instagram e o TikTok. Talvez o TikTok seja pior. Elas estão recebendo essa avalanche de informação e eles sequer conseguem processar. O que eu percebo é que quando a gente dialoga, mas tem que ter muito tempo, nem sempre a gente tem esse tempo suficiente, mas tem que investir o tempo que for possível, porque é necessário. Quando a gente tem tempo para conversar com as pessoas com calma, olhar nos olhos e problematizar o que elas estão dizendo, as pessoas mudam de posição. Eu tenho tido dificuldade com meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa de centro-esquerda, sempre defendeu a perspectiva da centro-esquerda, e, de repente, enveredou, não para a extrema-direita, porque ele jamais permitiria, né, a formação dele não daria espaço para isso, mas ele enveredou por uma centro-direita que flerta com as críticas que são feitas à esquerda. E quando você vai problematizando, ele vai se dando conta de que ele é só um reprodutor de discurso. Então, eu vivo essa situação frequentemente. Ele já dá para dizer que ele saiu do delírio coletivo. Foi uma grande conquista. E assim isso acontece, Azenha, Adri, com muita gente que eu tenho contato. Muita gente. Amigos da escola, ex-alunos, que quando você vai conversando, eles vão percebendo que, de fato, eles estão sendo levados a um delírio coletivo. Agora, é difícil, porque o delírio coletivo você entra de forma massificada, entra todo mundo junto. Para tirar é um por vez. Então, a gente leva um tempo e vai ter que investir esse tempo. É parte da vida, né? Não tem jeito. Olha só, vou agradecer aqui o Décio, que mandou aqui, bom dia, o Gonê não se posicionou sobre os indiciamentos do capitão, isso está parecendo o ex-prevaricador geral da República, é isso aí, né? Mais uma pergunta, desculpe. Não, deixa eu só ler os chats, aí a gente faz a última pergunta para o Daniel. Histórias para sonhar. Exatamente, a educação só terá qualidade quando os professores em sala de aula forem envolvidos nas decisões. E a Rosane Tavares diz, não tem outra instância para Boulos contra o Lamarçal, nunca ele será decente, né? O Lamarçal, né? Diga, Zenha. Não, eu ia fazer uma pergunta, sair do assunto principal de hoje, perguntar para o Daniel desse triste episódio do Colégio Bandeirantes, que foi mencionado aqui. Minhas filhas estudaram no Colégio Bandeirantes, um colégio sério de São Paulo, mas aparentemente com um déficit, viu, Daniel, de lidar com o bullying, né? É um menino negro, gay, que foi vítima de bullying, que cometeu suicídio. Houve até uma manifestação, né, ontem, na frente do Colégio Bandeirantes, não sei se foi ontem, mas houve uma manifestação de alunos, porque o menino foi vítima de uma violência dentro. Disse que quando ele foi exposto diante da sala de aula, ele foi para o banheiro, ele descreveu que foi para o banheiro, para a família, e ficou 50 minutos chorando no banheiro. Daniel, você que é o cara da educação, me diga como que a gente pode enfrentar esses episódios, como esse que a Vera Pasqualeto chamou a minha atenção. Eu tinha me informado, né? Como eu disse, eu acompanho as coisas do Bandeirantes, minhas filhas, as duas estudaram lá. Isso é parte da comunidade. Isso é parte da comunidade do colégio, né? Olha, é importante frisar que o bullying é método, mas a origem é a discriminação. A gente precisa ter essa consciência. Porque quando você ataca o método, você não elimina o problema. Eu acredito até, das informações que eu tenho, o Colégio Bandeirantes tem se dedicado a atacar o método, de forma insuficiente até pelo fato ocorrido. Mas ele não tem sido capaz de enfrentar o problema do racismo dentro da escola, da desigualdade de renda dentro da escola e da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. E vou dizer com todas as letras, Azenha, pouquíssimas escolas privadas no Brasil têm tido essa capacidade, e me arrisco a dizer, nesse momento, nenhuma. Posso estar errado, deixo aqui registrado, mas eu não tenho notícia, e olha que eu acompanho, eu vou atrás da informação. Eu não tenho notícia de nada, absolutamente nada, que tenha sido feito, até o momento,
capaz de enfrentar algo que é muito difícil ser enfrentado, porque, ao mesmo tempo que tem uma pessoa com a sua elegância, com seus valores, com a sua forma de pensar, que eu tenho certeza que influenciam as suas filhas, nós temos também, em qualquer escola privada de médio custo ou de alto custo, que é o caso do Bandeirantes, nós temos também inúmeros pais que não pensam dessa maneira e jamais pensaram. Jamais pensaram. Eu estudei no Colégio São João Gualberto, éramos 3 filhos, tinha bolsa, enfim, fiz a minha trajetória de ensino fundamental nessa escola, que eu sofria muito, porque eu não tinha o mesmo padrão de renda que os outros meninos. Eu lembro de eu conversar com as minhas irmãs, a gente pedia desesperadamente para ir para uma escola pública, para não ficar sofrendo as diferenças. E era uma escola privada de bairro, desse tamanhozinho. E eu virei outra pessoa quando estudei na Escola Técnica Estadual de São Paulo. Assim, hoje meu filho também estuda em escola pública no METEC e está extremamente feliz. Então, o que ocorre? É difícil para as escolas privadas de médio e alto custo enfrentar o problema das discriminações, porque significaria não trabalhar só com os filhos, principalmente com os pais. É estrutural, né, Daniel? Eu ia dizer isso, estrutural. Né? Você teria que reeducar, não é só a criança, tem que chamar os pais, porque é deles que vem a discriminação, o racismo e o desprezo pelo menino negro que vem da periferia, que era bolsista. E um excelente aluno, né? Veja só a gravidade do que aconteceu. A minha irmã foi bolsista do mesmo programa, ela já estava, mas só para cursinho. Ela estudava no Colégio Zuleika de Barros, na Escola Estadual Zuleika de Barros, na Pompeia, que era a escola mais próxima, com qualidade, do bairro onde nós morávamos na época, que era a cidade da Abril Gleba 4, e ela entrou no mesmo programa que a Tabata Amaral entrou no Etapa, só que ao invés dela mudar, porque minha mãe não concordou, dela mudar para fazer o ensino médio, na nossa época o colegial, no Etapa, ela faz só o cursinho. Passou em psicologia na USP, cursou psicologia, hoje é uma executiva bem-sucedida. Ela optou pelo caminho do RH. A Tabata Amaral tem uma história muito parecida. Ela foi para o Etapa, mas a diferença é que os marcadores são muito mais violentos. A Tabata pode ter sofrido inúmeras dificuldades, inúmeros casos de discriminação. Aqui, de forma alguma, é uma crítica à Tabata, pelo contrário. Mas veja, vários estudantes passam por esses programas. Ocorre que os marcadores de um menino negro da periferia, nesse país polarizado e homossexual, gera uma discriminação muito facilitada. Diante desse caso, você imagina o que deve estar acontecendo exatamente agora em diversas escolas. A cidade de São Paulo acompanhou o caso do Veracruz, da Samara Filippo. A escola agiu muito bem, eu acompanhei a escola, fui convidado a colaborar com a escola, junto com a equipe de coordenação. Tenho colegas que estudaram comigo e que hoje são professores, e a escola agiu bem. Mas a escola agiu bem, inclusive, porque um dos professores, que é exatamente o meu amigo, é um professor negro. Ele sabia como lidar com o caso. Ele sabia, porque é uma questão que passa pela experiência. Né? Então, o que eu vejo, Azenha? A gente precisa colocar, e aqui eu estou repetindo a conversa que eu tive com a Andressa Pelanda, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ela que me chamou a atenção. Eu sempre defendi que bullying é método, mas eu mesmo caí no argumento assim, nossa, vítima de bullying. Eu falei, não, pô, é discriminação. Então, a gente sempre tem que colocar o problema onde ele está. O bullying é método, a discriminação é o problema. E a gente precisa atacar o problema, tem que atacar a discriminação. Por isso que a gente não pode achar que qualidade da educação é só IDEB, avaliação de larga escala e vestibular. Porque se o critério for vestibular, é difícil bater o Bandeirantes, que é uma excelente escola, né, nesse sentido. Mas se o critério for a questão dos valores, vai ter que enfrentar o problema e vai ter que chamar os pais, e vai ter que trabalhar com os pais, porque o problema está nos pais.
essencialmente, né? Não nos filhos. Os filhos reproduzem comportamento, a gente sabe disso. Até adolescente reproduz comportamento. A única questão que não é assim é quando o filho é corintiano, porque aí não reproduz comportamento, é uma questão de inteligência. De resto... Fala, Daniel. Olha, tema quente aqui, muitos comentários. Edith, ela diz que também te acompanha no DCM, e lhe digo, não é somente no Bandeirantes, são em todas as unidades de ensino. Na maioria das vezes, vem de casa com esse pensamento, e quando chamados às escolas, nem comparecem. Os pais. Até escolas públicas, né? Eu acho que ela está chamando a atenção para isso também. Até escolas públicas têm esse problema. É fato, ela tem razão. E a Gisele diz, vivi isso com minha filha, que foi bolsista em uma das escolas famosas de São Paulo. Foi uma luta nossa para manter a sua sanidade. E diz... Hoje ela faz direito no Largo de São Francisco, e foi premiada com parabéns, hein, Gisele, como o melhor aluno do ensino médio. Que legal, né? Quero ver sua filha ministra da Justiça, Gisele. Esse é o caminho. Muito legal. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. O Marcos diz, olá, Fórum Verdadeiros Progressistas. Daniel, cara, você é ótimo. Aqui em São Vicente, litoral de São Paulo, estamos precisando de progressistas. Campo da esquerda, PSB abandonou a cidade, o Márcio França. Eita. E a Solange, nossa membra, diz, a escola tinha que ter protegido esse menino e seus pais, que possivelmente se sentiam inferiorizados para se defenderem. E a Vera diz que a FGV está assim, minha cunhada trabalha lá e diz que a mudança de comportamento dos alunos para os bolsistas está forte. Ela trabalha há 26 anos na captação de recursos para bolsistas e o Mate Batiste diz que estudou em escolas públicas. Quando chegou na Universidade Federal, os degraus a transpor foram enormes, né? Filhos de ministros, elite, pessoas com carro importado e eu indo de ônibus. Tem tudo isso, né, Daniel? O menino, vamos dizer, o bolsista já sofre, já é discriminado, né? O bolsista em si já é discriminado, aí negro, que vem da periferia, você imagina, é um caldeirão de discriminação despejado sobre uma criança. A escola está muito, muito mais atenta. E aí, como diz o Daniel, os pais, né? Os pais são um problema grave. Muitos comentários, mas olha só, queria agradecer muitíssimo, Daniel, muito obrigada, viu? Sempre muito bom recebê-lo aqui, uma aula. Obrigada, boa campanha aí, né? Boa luta para você. Sempre na luta. Datafolha de hoje, né, Daniel? Datafolha sai logo mais. Eu estou ansioso, rapaz. Por que você foi falar isso? Eu já tinha esquecido. Datafolha, exatamente. Mas faz parte. Vamos enfrentar o Datafolha, o que vier. O que importa é sorriso no rosto, sangue nos olhos e lutar para mudar essa cidade. Obrigado, gente. Obrigada. Um beijo, Daniel. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.